Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos aí nesse terceiro trimestre de 2009, estudando a primeira epístola de João, falando sobre os fundamentos da fé cristã e a perfeita comunhão com o Pai. Nós hoje estaremos estudando a lição de número 4, que traz para nós como título Jesus, o Redentor e Perdoador. E o nosso textuário diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Primeira Epístola de João, capítulo 1, versículo 9. A nossa verdade prática diz o seguinte: Cristo, na cruz, tornou possível a todos que nele creem o perdão do pecado que afasta o homem de Deus. Glória a Deus. Nós vimos se nós confessarmos, é condicional, esse se. Então, é se nós quisermos, se nós desejarmos, se nós reconhecermos que somos pecadores. Então, se confessarmos isso a Deus, se confessarmos isso diante dos homens, como está escrito em Romanos capítulo 10, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então é condicional, se confessares, se com a tua boca confessares. Então é condição que Deus dá ao homem de arrependimento pelos seus pecados, de confessar esse pecado a Deus, arrependido desses pecados, e crer que Deus providenciou um meio para a sua salvação, para o perdão desse pecado. Jesus disse à mulher que foi pega em adultério: vá e não peques mais. Jesus disse àquele homem que foi curado, que estava à beira ali do tanque: cuidado, não peque mais, para que não te suceda coisa pior do que aquela doença que ele tinha. Então, aconteceria algo pior, porque os ímpios e todos aqueles que se esquecem de Deus, os pecadores, serão lançados no inferno. E terão a vida eterna sem Deus, sem paz, sem salvação. É um sofrimento eterno. Então, sempre existe esse aviso. A primeira mensagem que João Batista trouxe foi: arrependei-vos e crede no Evangelho. E Jesus, quando chegou, pegou a mesma bandeira, a mesma pregação: arrependei-vos. E Jesus diz: porque é chegado a vós o reino de Deus. Então sempre foi pregado o arrependimento de pecados. É preciso que o homem se arrependa, mas para se arrepender é preciso que ele seja convencido que ele é um pecador, que ele está em pecado. Então Deus não veio chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Então, se confessarmos os nossos pecados, se reconhecermos que somos pecadores, que pecamos tanto, ou que não é crente ainda, não fez a sua decisão, como aquele que já é crente, todos devem confessar, devem se arrepender. Depois que aceita Jesus como Senhor e Salvador, muitas vezes há o quê? Um engano, há um descuido, há aquela falta de comunhão, e de repente a pessoa comete um pecado que não foi um pecado planejado, não foi um pecado que você estudou para fazer, ou que você tem prazer nele, mas um pecado que você luta até contra ele, mas de repente você cai nele. Então todos os pecados devem ser confessados. Tanto aqueles que não são crentes devem sempre se arrepender de seus pecados, se converter e aceitar Jesus como Senhor e Salvador, crendo que Ele morreu no seu lugar, levou seus pecados na cruz do Calvário. Agora também, o crente deve todos os dias lembrar-se daquilo que ele falhou, daquilo que ele fez contrário à palavra de Deus, ao desejo de Deus, aquilo que ele ofendeu a Deus por ter feito,
E ele deve chegar-se sempre, lembrando que temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo. E ele intercede por nós. Então, todo dia devemos chegar à presença de Deus, arrependidos pelos nossos pecados. Não deveríamos pecar, mas, infelizmente, pecamos. Nós pecamos, mas Jesus, o Filho de Deus, deu a vida por nós. Ele derramou seu sangue precioso. Com esse sangue, ele nos comprou para Deus. Com esse sangue, ele nos purificou de todo pecado, de toda injustiça, para nos entregar a Deus como noiva de Cristo. Uma noiva pura, santa, sem mácula, sem ruga, sem defeito. Uma noiva arrependida, uma noiva entregue ao noivo Jesus Cristo. Uma noiva que tem um compromisso, que foi comprada pelo noivo. Aí entra a figura do casamento judaico, onde o noivo deixava ali um pendente, né? E ia construir a casa. Quando a casa estivesse pronta, ele vinha e pegava a noiva e levava para morar com ele. Então o nosso noivo Jesus deixou o pendente, deixou o Espírito Santo, o penhor da nossa herança, a prova de que ele vem nos buscar. E ele então já comprou, a noiva já pertence a Jesus. Custou quanto? Custou o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Nós pertencemos a ele e ele vem nos buscar. Aquele que não é crente ainda precisa aceitar esse noivado, precisa se converter, se arrepender de seus pecados, se entregar totalmente para o noivo. Pertence ao noivo. Não pode ter nem namorado e nem outro noivo. Pertence exclusivamente a este noivo. Na nossa verdade prática, nós vimos que Cristo na cruz tornou possível, então, a todos, a todo o mundo, não é apenas a uma certa pessoa e outra não, mas a todo o mundo, a todas as pessoas. Ele tornou possível, então, que aqueles que nele creem, eles tenham perdão pelos pecados. E esse pecado é que afasta o homem de Deus. Nós podemos ver na palavra de Deus que existe uma barreira entre nós e Deus, barreira chamada pecado. O pecado separa o homem de Deus. Sabemos que Deus não ouve a pecadores. Então existe aí uma separação de Deus que está em cima com o homem que está embaixo. Mas Deus enviou um mediador, aquele que fica no meio. Enviou o seu próprio Filho, Jesus Cristo. Então nós temos agora comunhão com o Pai. Através de Jesus, passamos por Jesus. Jesus removeu essa barreira que existia do pecado. E ele entrou no meio. E ele agora é a nossa comunhão com o Pai. É a nossa ligação com o Pai. Então, através de Jesus, ele mesmo disse: tudo que pedirmos em meu nome, vos será dado. Então sempre vamos a Deus através de Jesus. Através do sacrifício que Jesus fez por nós. Nós fomos justificados, declarados justos, declarados santos. Então nós chegamos ao Pai através de Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Glória a Deus. A nossa leitura bíblica está aí na primeira carta de João, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 2, e na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículos 6 e 7, e também em Apocalipse, capítulo 5, do versículo 8 ao versículo 10. Vamos ler. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Efésios 1, 6. Para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. E Apocalipse 5, 8. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos,
porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Glória a Deus. Nós vimos através das nossas leituras, da confirmação daquilo que falamos, né? Aqui diz, ele é propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também o quê? Pelos de todo o mundo.